Boa noite. Boa noite, equipe. Linda, maravilhosa, viu? Deus abençoe vocês. Eu entrei aqui e falei boa noite a todos, né? Que bom. Bem, eu quero agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar aqui para compartilhar a sua palavra. Agradecer também ao meu querido irmão Rubens, todos são meus queridos e queridas, pelo convite. É sempre um prazer. Me dá um trabalho danado. Muita pesquisa, muitas horas, mas, pelo poder do Espírito Santo, a gente vai procurando fazer o melhor que a gente pode, né? Muito bem. E o tema da mensagem desta noite é como eu posso ser salvo. E eu dei uma caprichada aqui, né? Mas acho que vou ter que tentar dar uma resumida, porque tenho pouco tempo. Talvez eu estarei falando para alguém que ainda não conhece os planos de Deus, para que sejam salvos. Está ligado, né? Está ligado. Talvez eu estarei falando para alguém que está com seu coração ferido e sem esperança. Eu quero te dizer que existe uma saída. Existe sempre uma saída. Sempre haverá uma saída. Deus tem planos para você. Acredite. Eu quero, nesse momento, fazer uma breve oração. Vamos curvar aqui as nossas frontes. Querido Deus, eu quero orar para que, pelo poder do Teu Santo Espírito, esta mensagem possa alcançar os seus amados. E orar também por esta equipe que faz chegar a mensagem aonde quer que você esteja. Quero orar também, Senhor, por este momento que estarei compartilhando a Tua maravilhosa palavra. Em nome de Jesus, amém. Quantos de nós desejamos ser salvos? E quantos de nós desejamos permanecer salvos? Quem não quer viver eternamente na presença de Deus? Quem não quer viver num lugar livre de pecado, livre de choro, de dor, de pranto, né? Livre de Covid, livre de tristezas. Um lugar onde não haverá mais pranto, nem morte. Eu creio sim que todos nós queremos morar na nova terra. E lá encontrarmos os nossos amados. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, neste momento, no capítulo 2. Eu gosto muito de usar a Bíblia quando eu trago a mensagem. Capítulo 2. Senhor, grudou aqui. Não é possível. Só um minuto. Gente, que dificuldade. Gênesis capítulo 2. Eu quero ler alguns versos, resumir, né? Resumido. Capítulo 2, verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do bem e do conhecimento, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o verso 21. Então, o Senhor Deus fez cair
pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar onde com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E Gênesis, ainda em Gênesis, no capítulo 3, e nos versos 4, vamos acompanhar aqui, verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Queridos, em Salmos, no capítulo 51, nos versos 4, 9 até o 10, quem quiser acompanhar, embora a história de Davi, né, embora Davi tivesse errado com Batseba, ele disse que havia pecado contra Deus. Quando alguém rouba, assassina, adultera, calunia, ela age contra uma outra pessoa. E, de acordo com os padrões do mundo, o sexo extraconjugal entre dois adultos que o consentir é aceitável, se ninguém for prejudicado. Como eu disse, de acordo com os padrões do mundo e não de acordo com os padrões de Deus. Ainda assim, alguém sai prejudicado. No caso de Davi, um homem foi assassinado e um bebê morreu. E os dois adulteraram. E todos os pecados machucaram, todos os pecados machucam a nós e aos outros e ofendem a Deus. Quando você for tentado a fazer algo errado, lembre-se que você estará fazendo contra Deus. A nossa inclinação natural é agradar a nós mesmos, ao invés de agradar a Deus. E aí é onde mora o pecado. Nós devemos nos mantermos em oração, pedindo ao nosso Deus, né, que o Senhor nos purifique internamente e nos dê um coração puro. Como Davi clamou: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi sempre teve uma profunda intimidade com Deus e uma vida de obediência exemplar. Mas como ser humano vulnerável ao pecado, acabou cedendo à tentação e pecando gravemente contra o Senhor. Davi, então, se humilhou perante a Deus com angústia, com profunda tristeza e profunda aflição. E Davi orou: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. O Salmo 51 é um grande exemplo de postura diante do pecado. Então, hoje está difícil aqui, esse papelzinho. Bem, o mal surgiu aonde? No céu, através de um anjo de luz, que se rebelou contra Deus e passou
a chamar Satanás. Ele foi um anjo honrado no céu, o primeiro depois de Cristo. Esta frase Ellen White fala em seu livro. O profeta Isaías, no capítulo 14, descreve assim. Eu vou abrir lá em Isaías, se você quiser me acompanhar, né? Abra sua Bíblia lá em Isaías. Eu já deixei tudo separadinho aqui para ganhar tempo. Então, nós lemos assim. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E semelhantemente, Ezequiel, no capítulo 28, nós lemos assim. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O diabo, que se chama Satanás, ele quis sempre ocupar o lugar que pertencia a Deus. O diabo foi expulso do céu, veio para este planeta. E enganou, né? Tentou e enganou os nossos primeiros pais. Deus criou o mundo perfeito e colocou Adão e Eva no jardim. Mas a serpente, incorporada por Satanás, enganou Adão e Eva e eles foram expulsos do jardim. O diabo, por usurpação, se tornou o príncipe deste mundo. E o que ele faz é só desgraça, miséria a seus habitantes. Adão e Eva escolheram um curso de sua desobediência. E então, Deus, que é santo, ele só poderia ter respondido de acordo com sua natureza perfeita. Deus não permitiria que o ato de pecar ficasse sem uma punição. O Senhor Deus, pois, o lançou, expulsou para fora do jardim do Éden, Adão e Eva. O pecado deles colocou em ação a tendência do mundo de desobedecer a Deus. Por isso pecamos hoje. Cada ser humano nascido, com exceção de Jesus, herda a natureza pecaminosa de Adão e Eva. A nossa natureza é pecaminosa. O restante do livro de Gênesis relata as histórias dolorosas de vidas arruinadas como resultado da queda. A desobediência é pecado e quebra o nosso relacionamento com Deus. E isso, queridos, é assim até hoje. Mas felizmente, Deus estabeleceu para nós, pecadores, um plano para nos salvar da morte eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. As boas novas são o foco deste versículo. O amor de Deus não é estático ou egoísta. O amor de Deus alcança e atrai pecadores. Quando desobedecemos, Deus está sempre pronto para nos perdoar e restaurar nosso relacionamento com Ele, por intermédio de Cristo Jesus. Deus estabeleceu um plano
mediante o qual seu Filho daria a vida em nosso lugar. Cristo morreu por todos os nossos pecados, segundo as Escrituras. Está lá em 1 Coríntios. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, e os nossos pecados. 1 Pedro. Jesus deixaria o céu e, através do ministério da encarnação, nasceria de mulher, da Virgem Maria, viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o domínio de Satanás. Muito bem. Então, agora nós conhecemos o plano. E como podemos ser salvos? Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Está em Romanos e 1 João. De 1 João, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. E verso 12, aquele que tem o Filho, tem a vida eterna. Quando Jesus andou por esta terra, ele curou os enfermos. Ele fez o coxo andar, ele deu vista aos cegos, ele fez da estéril mãe de filhos. Ele expulsou demônios. Ele pregou, ele evangelizou. Tudo que Jesus fez está registrado na Bíblia. Tudo que Jesus fez permeia toda a Bíblia. Jesus sempre gastou seu tempo com qualquer um que precisa ouvir a sua mensagem. Pobres, ricos, bons e maus. Jesus, então, participava de uma refeição com pecadores. Os fariseus que ali estavam, que se consideravam justos, ficaram indignados. Mas Jesus prazerosamente se associava com os desprezados, porque os amava e sabia que precisavam ouvir o que ele tinha a dizer. Ele não veio chamar os justos, e sim pecadores. Jesus, andando com os seus discípulos, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E o Espírito do Senhor se apossará de ti, e tu serás mudado em outro homem, em outra mulher. Aleluia. 1 Samuel. Quem, porém, não crer será condenado. Uma vez que você aceita Cristo como seu Salvador, eu quero te dizer, meu querido, minha querida, não se engane. Haverá pecado, haverá falhas, haverá fraquezas, haverá quedas. Mas todas as vezes que você falhar ou cair, você precisa se voltar para a cruz, para ser lavado pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que nos perdoa, que nos aceita, que nos salva. Isso nós encontramos em Apocalipse e 1 Pedro. A justificação, meus amados, não é uma coisa que acontece uma vez em nossa vida. A justificação, ela é diária. Toda vez que você precisar da justificação de Cristo, ela aí está. Eu quero agora convidá-lo novamente para abrir a Bíblia. Esta passagem é interessante, lá em Efésios. Interessante não, ela é poderosa. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. A pergunta é: como podemos ser salvos? Capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto
Não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. A fé é dom de Deus. E esta fé é dada a todos que crê no Senhor Jesus. Para que serve a fé? Para todo que é nascido de Deus através do batismo. Vença o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João. O que é justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem e a sua justiça, as suas melhores obras, no pó da terra. E fazer pelo homem aquilo que por si mesmo não pode fazer. Isto é salvação. Amém? Porque toda a carne é como a erva. Quando eu li esse verso, que está em 1 Pedro, eu senti uma profunda tristeza no meu coração, e eu devo sentir agora também. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Eu sou muito tocada com este verso. Toca muito meu coração este verso. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E mais um verso poderoso em Efésios. Agora no verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu pergunto, quem guardar a lei está salvo? E quem devolve seu dízimo está salvo? E quem faz trabalho missionário está salvo? Não, não está. Mas todo que é salvo por Cristo guarda a lei, devolve o dízimo e faz trabalho missionário. A fé é o equilíbrio do Evangelho. Nós somos salvos pela graça para andarmos em boas obras. Deus preparou essas obras para que andássemos nela. Você é salvo para obedecer. Os que foram salvos, ou estão salvos, ou estarão salvos, estão pelos méritos da cruz. Eu não posso deixar de ser pecadora, porque eu sou pecadora. Ninguém está salvo ou perdido por causa das obras. O Evangelho nos ensina que não seremos salvos ou perdidos por causa das obras. O Evangelho nos ensina que não seremos salvos por praticar boas obras e nem seremos condenados por praticar as más. As boas obras são frutos da salvação, porque não são as obras que definem a salvação de ninguém. Somos salvos pela graça. E a graça é de graça. Independentemente de quem tenhamos sido, o que tenhamos feito no passado. Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Aos olhos de Deus, você é perfeita. Você é perfeito. Você é filha do Deus Altíssimo. Você é filho do Deus Altíssimo. Queridos, a sua história ainda não acabou. Deus tem um final feliz para você. Ele tem plano para você. Aquele que começou a boa obra em nós vai contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu encerro por aqui.